seja muito bem-vindo ao canal de cortes. E você que está chegando agora e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal e deixa aquele like esperto e bora pro vídeo. Como que eu faço para atingir os 24 milhões? Aí eu vou te passar assim, a forma como educadores financeiros médios aí, medianos, que só contam com ativos financeiros mesmo, ou só contam com ativos financeiros bem, deixar o dinheiro no banco rendendo a renda fixa de banco, coisa do tipo assim, vai pensar, né? Que se você pegar 24 milhões, para você atingir 24 milhões, você vai vir assim na força do aporte constante. Vou colocar dinheiro todo mês, vou me imaginar que eu vou conseguir no decorrer dos próximos anos uma taxa de rentabilidade aí total, contando dividendo, ganho de capital, que entrega 8%, então aí você tem que projetar quanto tempo você tem pela frente, quanto que você tem que colocar para buscar bater esses 24 milhões, né, num tempo futuro, isso tudo considerando, olhando lá na frente, mas com o olhar, a visão monetária dos valores de hoje, né? E daí você bater esses 24 milhões. Agora, a forma como eu acho mais adequada de você fazer isso é o seguinte: eu enxergo ativos financeiros em duas perspectivas. Na fase inicial de acumulação de recursos. Por que na fase inicial? Por exemplo, se eu falar para você, Léo, tem empreendimentos que geram muito mais renda para você do que dividendo de ações e fundo imobiliário. Não é? Eu falo, ó, tem investimentos imobiliários, tem investimentos na economia real, em negócios, tá? Em outras atividades que de fato te geram um fluxo de caixa muito maior do que o fluxo de caixa gerado pelo dividendo. Só que você não consegue acessar isso com pouco dinheiro. Correto? Não adianta eu chegar para você e falar assim, ô Léo, participa com a gente aqui, participa comigo aqui de um projeto imobiliário que você vai ter um fluxo de caixa assim, assim, assado. Só que você precisa de 2, você precisa de 3, você precisa de 4, 5 milhões para participar. Você não tem. Sim, sim. Então você começa com ativos financeiros, que é onde você vai começar ali comprando ETF, comprando fundo imobiliário, comprando ações, com foco na aquisição daqueles produtos que é acessível a você, que vão te gerando dividendo e você vai reinvestindo dividendo e continuando colocando mais dinheiro novo. Então dinheiro novo comprando ativo. Os ativos que você já comprou, você já tem dividendo programado para receber deles. No outro mês, mais dinheiro novo. Aí já tem dividendo caindo. E aí você, com o dinheiro novo, com esse dividendo que caiu, você formou um caixinha maior, você está comprando mais ativo financeiro. Aí você tem mais. Aí você vai. Aquilo que o Léo falou, o efeito da bola de neve, Você vai chegar num momento da sua trajetória de investidor em ativos financeiros, que você vai ter aqueles ativos financeiros acumulados, gerando renda. Você vai ter, esses ativos hoje, se eu liquidar uma parte dele, é que eu tenho 1,5 milhão e mantenho outro 1,5 milhão aqui na conta. Com 1,5 milhão dá para eu fazer um investimento num outro segmento que me gera que não era acessível antes, mas é acessível agora. Né? Então você vai buscar outras formas de investimento. E nisso você já foi treinando também o seu olhar de investidor, seu olhar analítico para reconhecer risco, dar valor a esse processo também de acumulação. Não foi o dinheiro que você achou, o dinheiro que você veio construindo ali, né, uma carteira de investimento focada nessa evolução de patrimônio. Aí vai chegar um momento que vai, naturalmente, se você fizer a coisa correta, você vai se encontrar nesse dilema mesmo. Você não vai pensar, eu vou ficar nessa trajetória aqui de ficar só com ativo financeiro 100% para sempre. Até eu bater os 24, lembra dos 24 milhões? Bater os 24 milhões, não. Uma hora você vai, não é que você vai desviar da rota, mas você já ganhou poder financeiro para acessar outras formas de investimento. Aí você vai buscar outras formas de investimento, essas outras formas de investimento que só são acessíveis com mais dinheiro. Aí vai acelerar mais o seu processo de acumulação de recursos. Aí eu volto para o ativo financeiro, como eu falei, que eu enxergo o ativo financeiro em 2 momentos. Na fase inicial, depois você pode ainda permanecer com o ativo financeiro, obviamente, mas vai chegar no momento da acumulação que você vai desviar uma parte do patrimônio formado com ativo financeiro para acessar outros tipos de ativos. Né? E aí vai nesse processo de acumulação. Vai chegar no momento mais adiante, se você falar comigo, eu quero ter renda passiva mesmo, passiva de verdade. Não é mercado imobiliário, você comprando imóvel para alugar. Né? Gera renda, mas não é passiva. Vamos imaginar que se essa casa fosse minha e eu estivesse alugando para vocês aqui. Não é? E eu tivesse que vir todo mês cobrar de você, ou você, o Marcelo queimou a luz aqui, queimou o sistema de
de esquentar água e Sim, tal. sim. Aí eu tenho que vir chamar alguém. Não é renda passiva, você está trabalhando de certo modo. Renda passiva é dividendo, porque o dividendo tá lá caindo na minha conta, eu não preciso de cobrar ninguém, Não né? precisa tá fazendo nada. Nada. Tá dormindo, tá caindo. Tá acordado, tá caindo. Exato. Aí imagina, você começou lá atrás com ativos financeiros, né? Com seus 10 mil por mês, aí você foi evoluindo, começou a gostar do negócio, porque isso que é o que acontece. Começa com 10 mil por mês, aí você vai para 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, aí você vai começando a investir cada vez mais. Aí na hora que você olha, você acumulou tanto ativo financeiro ali que ele pode ser liquidado e revertido em dinheiro, que é o que você vai precisar para fazer outros tipos de investimento, acessíveis com mais capital. Aí você vai começando a construir patrimônio paralelamente, residual de ativo financeiro, uma carteira de investimento. Quando eu falo ativo financeiro, eu falo sempre de ações, fundos imobiliários, fundos listados, fundos mútuos, que não são listados, né? Os produtos financeiros mesmo. E ativos da economia real. Vai chegar no momento que você pode decidir e falar, vou liquidar tudo que eu tenho de ativo na economia real aqui, negócios, participações societárias, empreendimentos imobiliários, imóveis propriamente e tal, e vou jogar tudo para ativo financeiro novamente e para viver de renda passiva. Entendeu? Então você pode fazer isso. Então o cenário que eu defendo, que eu pratico e acredito é esse daí. O sujeito ele começa com ativos financeiros, porque ele não tem condições de acessar algo maior. Então vamos para leigo. Fala aí o que é esses ativos financeiros. Ativo financeiro que eu pontuei é esses que são acessíveis, né? Aqui no Japão, por exemplo, ETF, quais são os mais acessíveis para o pequeno investidor mesmo, que te coloca até em possibilidade de investir no mercado de ações, no mercado de fundos imobiliários, no mercado de títulos? ETFs. ETFs você tem, vamos imaginar, você tem ETFs que investem, que compram, né? Quando você compra o ETF, você está comprando um fundo de investimento que na carteira desse fundo de investimento tem títulos do Tesouro Americano. Você compra um ETF que na carteira... o ETF eu sempre falo assim, ETF é uma carteira de investimento. Só que alguém montou essa carteira de investimento e cotizou essa carteira. Falou, ó, eu transformei ela aqui em tantas cotas. Quem quer comprar as cotas? Aí joga na bolsa. Aí depois as pessoas ficam negociando isso na bolsa lá. Tal. Então quando você compra a cota de ETF, você está comprando uma fração de uma carteira já montada, pública, e uma carteira que persegue um índice de mercado. Né? Então é a forma mais acessível, a meu ver, a mais acessível mesmo, e eu acho que é a melhor, na verdade, até na comparação com fundos mútuos, porque os fundos mútuos também é basicamente isso, uma carteira montada por um gestor, dentro das estratégias que ele diz que vai seguir, conforme o estatuto do fundo mútuo, né? Mas eu ainda, em termos de fundo, eu prefiro os ETFs aos fundos mútuos, tá? Então, é uma forma acessível de você montar essa carteira aí, acessando via ETFs o mercado de ações. Por exemplo, eu quero investir em ações da Nasdaq dos Estados Unidos, que tem Amazon, que tem Facebook, que tem Google, que tem as grandes empresas, né, de tecnologia e tal, a Alphabet, né, o Google Alphabet no caso. Eu quero acessar, tenho ETF para isso. Tá? Então eu não tenho dinheiro para comprar as ações dessas empresas, mas eu tenho tantos mil ienes aqui, eu tenho 10 mil e poucos ienes aqui que eu consigo comprar o ETF que compra essas ações, que tem na carteira desses ETFs essas ações. Eu vou lá onde eu enxergo o problema aqui no Japão, aqui eu vou, né, vou lá onde eu enxergo o negócio. Tipo assim, aqui, para pessoa que ela não tem, às vezes, a acessibilidade para estudo, ela não tem como estudar, igual que nem você é um especialista na área. Quem te ouve falar, os termos usados por você são bem técnicos, né? Então, às vezes, dentro do seu trabalho, se torna um termo comum para você. Mas muita gente, às vezes, não entende muito bem. Sim. E ela não quer chegar a entender muito bem isso dela. Ela não quer pegar e parar e estudar para ser técnica, para saber tudo. E ela quer investir porque ela não tem tempo para pegar e tipo, fazer, sentar, às vezes ela não quer, mas ela não quer deixar o dinheiro dela ali no banco. Sim. Qual o tipo de... Como ela inicia nisso daí? Tipo, não que ela não quer estudar nada, porque estudar Sim. alguma coisa tem que estudar. Ela precisa compreender, porque afinal de contas o dinheiro é dela, né? Mas o mais simples para a pessoa começar, você indicaria que tipo de início, que tipo de ativo, que tipo de... entrar em contato com quem? É isso que é o ponto, entendeu? A gente está falando de um contexto aqui do brasileiro no Japão, que aí, no caso, não é querendo fazer merchan, mas é tipo, me procurem, por exemplo. Né? Eu tenho um treinamento que é focado justamente nisso. Você pode fazer merchan. Desmistificar essa questão de investimentos aqui no Japão, onde a gente passa
Por exemplo, eu tenho um conteúdo que dá tranquilamente, sem contar as aulas online ao vivo das turmas anteriores, que é conteúdo pra caramba, né? Só limitando aqui o que a gente tem de aulas dos 5 módulos do curso formalmente, com mais as 5 aulas online ao vivo, que elas oficialmente 2 horas, mas tem o pós-aula, que a gente tira dúvida no pós-aula, que ali dá tranquilamente por turma, dá 15 horas de aula online ao vivo, fora as aulas gravadas. Né? Só aí eu já estou falando de um conteúdo de mais de 45 horas. E aí eu tenho um curso extra ainda, ensinando sobre o que se deve olhar, que eu coloquei como bônus, o que se deve olhar para comprar, para investir em ações. Só aí eu estou falando de 7 horas de conteúdo. Então eu já estou passando de 50 horas de conteúdo do treinamento, tá? E fora isso, como curso extra, tem 3 horas eu compartilhando as estratégias de investimento que eu utilizo no Brasil, por tabela. Tem conversas com especialistas, veio participar, eu acho que você deve conhecer o André Bassi, que é um especialista em fundos imobiliários do Brasil, fez um bate-papo com a gente 2 horas e meia no nosso grupo de alunos. Tem outros bate-papos também com especialistas também, tá na nossa área de membros. Então aí eu estou falando de um conteúdo só do meu treinamento, mais de 60 horas de conteúdo. Mais de 60 horas de conteúdo. E esse seu treinamento, você disponibiliza ele no seu site? Está disponibilizado isso no site, entra no investidornojapão.com, lá embaixo está lá nossos cursos. Aí eu tinha outro, suspendi, é o único que está lá ainda. Que está lá como, né, destacado, esse com as inscrições abertas. Eu vou perguntar sobre o seu curso, porque muita gente chega, eu vejo muita gente reclamar o seguinte, que tipo, adquire um curso de investimento, ele não entende nada, ele fecha o curso e ele não consegue investir, né? A pessoa ela tem acesso a você ou é só a área no Não, tem acesso a mim. Para você ter uma ideia, a gente tem o curso formalmente, porque tem o curso extra, que é ações que eu oriento o pessoal a acessar depois que passou pelos 5 módulos do treinamento. Terminou os 5 módulos do treinamento, ela está apta a começar a fazer investimento, porque a gente tem também o tutorial de corretora, que eu não citei. São 15 vídeos, tutorial apenas da corretora, cadastro na corretora, conclusão do processo de abertura de conta, sobre a NISA, para ela compreender o que é a NISA, como enviar dinheiro para a corretora, como olhar saldo, como olhar o saldo, o histórico de dividendos e fazer outros acompanhamentos ali dentro do site da corretora. Tem isso também. A gente tem 5 aulas online ao vivo. As aulas são online ao vivo. Eu abro a sala de aula às 7h30 da noite, a aula vai começar às 8 horas. 7h30 da noite já está aberto o Zoom, a galera vai entrando, pode fazer pergunta, pode mandar questão, o meu quadro está ali atrás, a gente vai explicando, já começa assim, tá? Eu já incito o pessoal a mandar dúvidas. O pessoal conhecer o trabalho, tem conteúdo gratuito no seu... No meu... a gente distribui bastante conteúdo, tirando bastante dúvidas nas lives que a gente faz, sobretudo no Facebook. As lives estão gravadas? Semanalmente, a gente tem live semanalmente às terças-feiras, salvo com alguma exceção, mas geralmente nas terças-feiras a gente tem live no Facebook e nós não nos esquivamos de dúvida não, as dúvidas que mandam na live lá a gente vai respondendo. Geralmente a gente abre a live com dúvidas já interessantes que a gente já recebeu no inbox, no stories, então até para começar a live, né? Vocês fazendo conteúdo, vocês entendem que no início é preciso. A gente começa. Aí já rapidamente o pessoal já vai entrando, fazendo perguntas e tal. Eu tenho até uma queixa em relação a isso, porque eu não gosto de perguntas, mas às vezes eu acho que as perguntas tá muito limitado, muito repetida, assim, em torno de um determinado assunto. Eu acho que a galera deveria expandir um pouco mais, tipo assim, buscar saber mais sobre questão de risco, por exemplo. Às vezes eu fico vendo a galera querendo saber só a questão do retorno, de dividendo, quanto que paga. Mas no geral, eu acho que é interessante, vai investir em algo que você tem que saber do risco do negócio, né?